Bonjour! Hoje eu vou compartilhar 5 filmes e seriados franceses que gostei muito e que vão ajudar você a melhorar sua compreensão em francês. Já fiz 2 vídeos sobre esse tema de filmes e seriados franceses. Esse então é o terceiro vídeo sobre esse tema. Então, se vocês não assistiram, vocês podem ir lá assistir, porque tem muitos filmes bem interessantes para você praticar, se divertir também, porque são filmes legais. Então, hoje eu vou apresentar para vocês 3 filmes e 2 seriados que gostei muito no Netflix. Mas também, se você não tem Netflix, com certeza vocês podem encontrar no internet, ou se você está na França, por exemplo, vocês vão conseguir encontrar também esses filmes e seriados ou na internet ou diretamente na televisão. Não esqueça de deixar sua joinha aqui para me ajudar e também de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Vamos lá para a apresentação dos filmes e seriados. Primeiro filme que recomendo muito para vocês se chama Le Grand Bain. Le Grand Bain, literalmente um banho de vida. Então, é um filme realizado por Gilles Lellouche, é um ator e diretor famoso na França. E os atores também são bem famosos. Tem o Guillaume Canet, que é muito conhecido na França. Tem também o Benoît Poelvoorde, bem conhecido também. Esse filme conta a história de homens um pouco depressivos, cada um tem seus problemas, e então eles vão começar a formar uma equipe de natação sincronizada, que não é muito comum, porque acho que vocês sabem que hoje em dia a natação sincronizada é feita só para as mulheres. Tem equipes só de mulheres praticando esse esporte. Então, eles vão formar uma equipe de natação sincronizada e eles vão se sentir muito bem fazendo isso. Achei uma história maravilhosa, porque vai quebrar os estereótipos sobre esse esporte feminino. Esse filme até inspirou homens na França, porque tem um menino que pratica esse esporte na França, um menino de 11 anos, e tem pessoas que zoaram ele porque ele estava praticando esse esporte. Então tem homens que decidiram de formar uma equipe de natação sincronizada de verdade na França, na cidade de Montreuil. Então, super interessante para praticar seu francês. O segundo filme, que não é um filme, é uma série, se chama Le Bazar de la Charité. Le Bazar de la Charité. Então, literalmente, seria o Bazar da Caridade. Então, é um seriado que conta uma história, é um seriado baseado em fatos reais. Esse seriado conta a história de um incêndio que aconteceu em Paris no final do século XIX. Um incêndio que aconteceu em um edifício que organizava um evento de caridade. São pessoas da alta sociedade e principalmente mulheres que estavam nesse edifício quando um incêndio aconteceu. Esse seriado vai contar o incêndio e depois a vida perturbada das mulheres que sobreviveram nesse evento. Achei super bem feito, eu recomendo muito para vocês, porque vocês vão ver também a história de Paris nessa época. Esse seriado fala também muito sobre o machismo que tinha nessa época, os direitos das mulheres nessa época, que era bem difícil, as mulheres não estavam livres assim para fazer o que elas quiserem. Então, um seriado super interessante, é um pouco violento, tem imagens fortes, mas recomendo muito, achei muito bom. Vocês vão ver também as paisagens de Paris, então é bem lindo. Um outro filme que queria recomendar para vocês se chama Mauvaises Herbes. Mauvaises Herbes. Então, literalmente, ervas daninhas.
É um filme de Cairon, o realizador se chama Cairon, e tem atores bem conhecidos como André Dussolier e Catherine Deneuve. Esse filme conta a história de Wael, um menino que mora na periferia de Paris, com a mãe dele adotiva, e ele vai conseguir, com a ajuda da mãe dele, um trabalho voluntário com adolescentes que foram expulsos de escolas. Então, ele vai cuidar dessas crianças e ele vai se surpreender a gostar desse trabalho. Então, ele vai cuidar deles, fazendo atividades com eles, ensinando coisas para esses alunos. E é uma história super legal. Na verdade, esse diretor de cinema, Cairon, gosta de fazer filmes sobre assuntos um pouco graves, assim, e ele vai tornar o filme de uma maneira bem leve. Então, o filme é bem engraçado, muito bem feito, muito bem realizado. E recomendo muito porque tem muitas gírias. Então, para trabalhar sua compreensão é ótimo. Um outro filme que eu vou recomendar para você se chama J'ai perdu mon corps. J'ai perdu mon corps, literalmente perdi meu corpo. É um desenho de Jérémie Clapin que conta a história de um menino que se apaixonou por uma menina e no mesmo tempo vai contar a história de uma mãe que perdeu o corpo dela e que vai atravessar Paris para encontrar o corpo dela. É uma história bem legal, um pouco triste, mas é muito bem feito porque tem desenhos de Paris. Achei super bem feito. Recomendo também esse filme. Minha última recomendação para hoje é um seriado que se chama Mito. Mito. Então, literalmente, mito seria mentiroso ou mentirosa. Nesse caso, vai ser mentirosa porque é uma mulher que vai mentir para a família dela. A história é a seguinte: é uma família francesa e a mãe nessa família, então tem 3 crianças, e a mãe se sente um pouco transparente nessa família, ninguém cuida dela, ninguém toma atenção nela. E então ela vai mentir, inventar uma mentira enorme para a família dela, para ter a atenção de todos. O problema é que vai funcionar super bem, mais que ela esperava. É um seriado legal também para trabalhar seu francês, porque vai ter várias gírias e falar dos assuntos da família, da adolescência, das dificuldades de uma família normal. Então, super recomendo também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me falam nos comentários e até o próximo vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal, de deixar sua joinha. Tchau, tchau! À bientôt!